Orundura, o encantador, levanta os olhos dos inscritos ao ser chamado. Com expressão tranquila, pergunta se algo aconteceu. Ele tenta adivinhar o motivo da visita, achando que se trata dos preparativos para a próxima expedição. Mas a resposta o atinge em cheio. O grupo veio para expulsá-lo. Em tom frio, um dos companheiros anuncia: "Quero que você saia do grupo hoje." Orun, surpreso, exige saber se é uma brincadeira, mas Oliver Cadif, o mestre da espada, cruza os braços e nega qualquer ironia. É sério. Orun protesta, lembrando que são amigos de infância. Confuso e magoado, pergunta por quê. Oliver corta fundo. Orun só permaneceu no grupo por serem da mesma aldeia, mas suas habilidades não são mais suficientes para os próximos desafios. Com um olhar fixo e sem hesitar, Oliver conclui seu julgamento. Orun não tem o que é preciso. Em suma, suas habilidades são insuficientes. A sentença, fria e direta, ecoa no peito do encantador. Não há espaço para debate, apenas o fim abrupto de uma parceria forjada desde a infância. Sob a luz suave da lua, uma jovem surge com um olhar firme e brilho nos olhos. O reflexo da espada em suas mãos contrasta com a delicadeza de sua expressão, sugerindo que, por trás da aparência meiga, esconde-se alguém decidida. Sem palavras, sua presença anuncia que um novo rumo está prestes a começar. Orun recorda que o grupo nasceu de sua amizade com Oliver há 8 anos. Agora, sob o título de Grupo dos Heróis, tornaram-se referência entre aventureiros. Em poucos anos, alcançaram o Rank S e romperam limites, chegando ao 94º andar da masmorra. Feito inédito, ninguém jamais chegou tão longe. Tomado por dúvidas, Orun pondera se realmente não é forte o bastante, mas logo reconhece. Esse é o mesmo pensamento de qualquer membro descartado. Orun tenta argumentar, sua ausência comprometeria as futuras expedições, mas antes que conclua, é interrompido. Oliver admite que subestimaram os encantadores no início sem entender o valor da magia de suporte. Durante a luta contra o dragão no mês passado, perceberam o impacto real que um encantador causa em combate. Pela primeira vez, reconheceram sua importância, mas esse reconhecimento logo se esvazia. Comparado a outros grupos, e sua magia de suporte é simplesmente inferior, frio, direto, final. Orun tenta justificar sua fraqueza como encantador, afinal seu verdadeiro ofício sempre foi o de espadachim, nunca se especializou na magia de suporte. Apesar disso, argumenta com firmeza que desenvolveu sua própria magia original, mas sua voz é abafada por gritos. Derek Mosley, o defensor, explode em acusação. Orun só virou encantador porque era fraco demais com a espada, até mesmo comparado a Oliver. Nenhuma compaixão, só julgamento. Derek explode em julgamento. Para ele, pouco importa como Orun virou encantador. As circunstâncias são irrelevantes, o que conta são os resultados. E na visão dele, Orun não está em posição de reclamar. Orun rebate com firmeza. Lembra que na época, o grupo precisava de um encantador, e ele era o mais adequado entre os membros, por isso assumiu o papel. Ele afirma que, apesar das limitações, desenvolveu sozinho sua própria magia. Graças a isso, consegue sobreviver até mesmo nas profundezas das masmorras. Oliver desvia o olhar, sem permitir que Orun conclua sua frase. Afirma que são um grupo de heróis, e para alcançar seus objetivos, precisa ir mais longe, mesmo que isso signifique abandonar quem ficou para trás. Com frieza, revela que já encontraram outro encantador para substituí-lo. Diante do choque no rosto de Orun, ele finaliza: "Me desculpe, mas é assim que vai ser." Orun encara em silêncio a realidade que se impôs. Foi isso? Que diabos? A decepção pesa mais que qualquer golpe. Ele aceita por fim que já não é necessário. Seja como for, aqueles companheiros não o veem mais como parte do grupo. A traição arde. Eles que compartilharam risos e dores, agora o descartam com frieza. Essa é a atitude de heróis? Com a cabeça erguida, Orun se despede. Se já o substituíram, não há mais espaço para ele ali. Agradece por tudo e parte. Enquanto Orun se afasta, uma voz feminina irrompe atrás dele. "Finalmente está saindo, me sinto revigorada." A maga Aneri Wiles o provoca com um sorriso doce e palavras afiadas. Critica sua esgrima e magia meia boca, dizendo que mesmo versátil, ele não chegou ao Rank A. Para ela, ele era só um palpiteiro irritante.
Com ironia venenosa, ela conclui: pessoas como ele são chamadas de pau para toda a obra, úteis, mas nunca boas o bastante em nada. Enquanto Orun se afasta, a Neri ainda alfineta que ele aprenda a se portar conforme seu lugar, como alguém abaixo deles. Ele para, confuso. O quê? A ficha começa a cair, junto com o silêncio desconfortável dos que o observam partir. Em sua mente ecoa a decepção, achava estar dando o melhor de si, mas será que sempre o viram daquela forma? A frustração cresce. Por que ele foi tratado assim? Por que confiou tanto? Com o punho cerrado e os dentes travados, fecha a porta atrás de si. Por que eu estava em um grupo com esse tipo de pessoa? A mágoa, agora, se transforma em ruptura. No dia seguinte, à tarde, o céu claro contrasta com o vazio que Orun sente ao despertar. Sentado na cama, ele percebe que dormiu demais. O corpo descansou, mas a mente ainda está presa à confusão. Lembra que, ao chegar ao hotel na noite anterior, simplesmente desabou na cama. Ainda não tem planos nem direção. O futuro, agora, é uma página em branco. Sentado, Orun pondera sobre seu futuro. Embora ainda tenha reservas, precisa decidir como ganhar dinheiro a partir de agora. Depois de pensar um pouco, define 3 caminhos possíveis. O primeiro é o mais familiar: continuar explorando masmorras e vendendo os itens coletados nos labirintos. Rende bem, mas é arriscado. A segunda opção seria conseguir um emprego estável em algum lugar. Ganha-se menos, mas garante uma vida previsível. A terceira ideia: abrir uma loja e tentar a sorte nos negócios. Pode dar muito dinheiro, ou nada. É uma aposta com pouquíssima garantia. Orun reflete sozinho. Entre todas as opções, ser explorador ainda é a única escolha realista para ele. Observando a cidade pela janela, lembra por que veio ali. Não para ficar rico, mas para trilhar seu próprio caminho como explorador. Relembra que estava ao lado de Oliver quando decidiu isso, mas não foi por ele. Não se tornou explorador para seguir ninguém. Agora, de pé com sua espada em mãos, encara a realidade com firmeza. Tornou-se um explorador por vontade própria, e sem o grupo, finalmente está livre das amarras. Com o olhar firme voltado ao horizonte, Orun ergue a espada e toma uma decisão: vai voltar a ser um espadachim. Ele ouve falar de uma masmorra que ressurgiu recentemente e decide que será seu próximo desafio. Pretende explorá-la para testar suas habilidades. Mas antes disso, precisa recuperar seus sentidos. Com a lâmina em mãos, encara o reflexo da própria determinação. É hora de recomeçar do zero. Diante da entrada da masmorra, uma funcionária da guilda o encara surpresa. Você vai entrar sozinho? Orun responde com firmeza que sim e pergunta se há algum problema com isso. A mulher hesita, alertando que labirintos são perigosos demais para serem enfrentados sem um grupo. Seria mais seguro ter aliados. Mas Orun rebate com calma. De acordo com os regulamentos, ele está dentro das regras. A decisão está tomada. Vai entrar, mesmo que seja só. Orun agradece pelo conselho, mas reafirma que está tudo certo. Em seguida, sugere que a funcionária olhe melhor seu cartão. Ela pega o cartão em mãos e o examina com curiosidade. Algo ali chama sua atenção de imediato. Assustada, ela grita surpresa: 94º andar. O número estampado no registro revela um feito que poucos sequer ousam imaginar. A mulher se curva em pânico, pedindo desculpas por ter subestimado alguém com tamanho histórico. Orun, sereno, apenas responde: está tudo bem. Com um sorriso leve, Orun pergunta se agora está tudo certo para entrar. A resposta já é óbvia. Envergonhada, a funcionária responde com entusiasmo: claro, por favor, entre. O contraste entre a rigidez de antes e a reverência atual é gritante. Orun suspira ao encarar a caverna. Mesmo expulso do grupo, percebe que o prestígio de um Sir-Ranker ainda abre portas. Afs, murmura, ciente de que para alguns tudo gira em torno do dinheiro. Orun adentra a masmorra. Primeiro andar, silêncio e paredes frias o envolvem. Com um olhar atento, ele avança em meio à penumbra, preparado para o inesperado. Então surge a criatura, um coelho branco, com um chifre. Surpreso, Orun encara o bicho incomum, mas logo sorri. Um monstro desse nível é perfeito para testar suas habilidades com a espada. Está pronto para voltar ao combate? O coelho com chifre salta ferozmente, mas Orun reage com precisão. Em um único movimento, posiciona a espada com firmeza. O golpe é limpo, a lâmina atravessa o monstro com facilidade, encerrando a luta em segundos.
Ele observa o resultado com desdém, moleza. Com um leve sorriso, conclui: seu braço não está tão enferrujado quanto pensava, talvez não precise se preocupar tanto assim. Já no terceiro andar da masmorra, Orun decide descer um pouco mais. Se é para recuperar seus sentidos com a espada, que seja a fundo. O novo nível revela um grupo de criaturas grotescas, bestas demoníacas, feias e numerosas, mas visivelmente estúpidas. Orun analisa com calma. O número de inimigos aumentou, mas sua inteligência continua baixa. Nada que o pressione de verdade. Diante da multidão, ele muda de plano. Agora é a hora perfeita para testar sua magia de suporte. Afinal, a habilidade se treina no campo. As habilidades de suporte entram em destaque. Feitiços que fortalecem o alvo, melhorando atributos físicos e desempenho de equipamento. Buffs essenciais que não se limitam aos aliados, também podem ser aplicados no próprio lançador. Com um olhar determinado, o protagonista canaliza sua energia. Um brilho envolve seu corpo enquanto ativa a habilidade. Encarando um grupo de goblins, o protagonista confirma a ativação da magia. A aura ao seu redor pulsa intensamente. A preparação está feita. Com um olhar firme e calculado, ele encara os inimigos e sussurra para si mesmo. Agora começa o verdadeiro desafio. Os goblins rosnam com hostilidade e em um só impulso avançam em ataque coordenado. O confronto está prestes a explodir. Em um golpe fulminante, o protagonista acerta em cheio um dos goblins, espalhando sangue no ar com força brutal. Tudo isso em menos de 6 segundos após o início do confronto. Enquanto o inimigo cai, ele reflete. Magia de suporte é realmente útil, mas seu verdadeiro poder está em como é usada. Passos firmes ecoam pelo chão de pedra. Apesar da vantagem, ele reconhece. Até mesmo habilidades poderosas têm suas fraquezas, e logo ele terá de encarar isso. Com olhar sereno, ele observa o cronômetro zerar. O tempo limite chegou, exatamente 3 minutos desde o início da magia de suporte. Caminhando entre os corpos abatidos, ele reflete em voz alta sobre a precisão desse limite. A eficácia da habilidade impressiona. Do outro lado do corredor, novos goblins espreitam nas sombras. Ele nota a movimentação, ainda há mais inimigos no interior da masmorra. Calmo, mas decidido, o jovem observa a energia mágica em volta de seu corpo. Com um leve gesto, declara sua intenção, vai usar aqueles monstros como fonte de experiência. A lâmina mágica rasga o ar e atravessa o goblin sem piedade, mas o pensamento do jovem é preciso. Os efeitos da magia de suporte não duram para sempre. Ele avança com velocidade ampliada, ciente de que cada segundo importa. A magia ainda está ativa, por enquanto. Refletindo sobre os limites, explica que a duração da magia depende da resistência mágica do alvo. No seu caso, o tempo é fixo, exatos 180 segundos. Enquanto ataca, sente o alerta interno. O buff vai expirar em 3 segundos. O feitiço de ampliação de força está prestes a terminar. Com olhos afiados e corpo envolto em energia mágica, o protagonista segue em movimento constante. Para um encantador de suporte, o inimigo mais implacável não é o monstro, é o tempo. Correndo enquanto recita o feitiço, ele não perde o ritmo. Ampliar força! Grita novamente, renovando o buff em meio à batalha. Sem parar, sem hesitar, sem descanso. Entre sombras e luz, ele surge de pé, cercado pelos ecos do combate. Quase 20 lutas vencidas em sequência. Ofegante, ele sente o peso do progresso. Está cada vez mais próximo de algo maior, de um propósito. Unir o poder de um encantador com a técnica de um espadachim, esse novo estilo de batalha toma forma. Se for capaz de consolidá-lo, sua existência enfim ganhará valor em campo. A utilidade está ao seu alcance. Lembrando da provocação que ouviu, é pau para toda a obra. Ele admite em silêncio, talvez realmente se encaixe nesse rótulo, mas se houver espaço para evolução, se puder ir além, seu olhar se acende com uma convicção feroz. Um dia será reconhecido não como um genérico, mas como um explorador absoluto, dominando tudo, sendo chamado de onipotente. O protagonista chega ao 7º andar do labirinto, onde um cristal de teletransporte o aguarda em silêncio. Ele registra seu cartão da guilda no cristal. Vou terminar por aqui hoje. Pensa, ponderando a pausa. A gravação se completa. Agora pode retornar direto daquele ponto sempre que quiser. Ao ouvir um grito desesperado ao longe, franze a testa. Porra, por que isso está acontecendo? Observando um grupo ao lado, escuta a justificativa fria. Tive que tomar a decisão certa.
mesmo que me odeie por isso. Um dos membros do grupo explode em indignação, mas deixar uma garota como isca pra fugir? A jovem reage, chocada e furiosa. O que você disse? O líder tenta justificar sua decisão. O número de monstros foi além do previsto e ele priorizou os aliados mais antigos. A novata era descartável. Distante, o protagonista observa em silêncio e conclui amargamente. E por isso, não existe. Orun observa de longe, hesitante. Ele tenta se convencer de que não deve se envolver. Para ele, aquela garota teve sorte de ter escapado daquele grupo. Mesmo assim, algo o corrói por dentro. Ele lembra como é duro ser rejeitado por um grupo, uma dor que conhece bem. Por mais que tente não se importar, sabe que o risco de ser usado como isca e morrer é real. Com o olhar carregado de pesar, Orun encara o vazio. Isso é terrível, pensa, enquanto o peso das memórias o persegue. Orun dá um passo à frente, olhando com desprezo para a discussão à sua frente. Sem esconder sua irritação, solta em voz alta. Ele não suporta ouvir esse tipo de coisa. A frase ecoa pelo corredor, chamando atenção imediata. Com um olhar afiado e tom ameaçador, Orun encara um dos rapazes e rosna com firmeza. O que diabos você disse? A tensão explode e ninguém ousa responder. Orun, de pé diante do grupo, revela que ouviu tudo. Com voz firme, critica a imaturidade dos rapazes. Só sabem reclamar, como crianças mimadas. Enquanto a garota, que devia ser resgatada, continua esquecida. Com um olhar cortante, Orun continua. Para ele, esse tipo de gente, que só fala e não age, é o que mais despreza. Um dos homens, sem argumentos, tenta revidar. Você está falando coisas estúpidas, mas seu protesto soa patético diante da verdade crua que acabaram de ouvir. Furioso, o rapaz tenta se justificar, diz que naquela situação não havia como salvá-la. Mesmo que tivesse ficado, nada mudaria. Mas Orun não se abala. Silencioso, ele observa enquanto o outro avança impulsivamente e, num piscar de olhos, acerta-lhe um golpe certeiro. O impacto é brutal, o rapaz é lançado no ar sem entender o que o atingiu. Com expressão inalterada, Orun observa seu agressor ser jogado longe, caindo no chão com um grito de dor. Orun vira o rosto com desprezo e dispara. Se for pra agir assim, é melhor apenas ficar caído e calado. Ele encara o grupo e vai direto ao ponto. Quer saber onde a garota foi deixada? A pergunta pega todos de surpresa. Com o semblante carregado de culpa, o homem derrotado encara Orun sem escapatória. A ordem é clara, diga exatamente onde a abandonou. Diante do silêncio pesado, um dos jovens finalmente cede e revela o caminho, ainda com o rosto tomado pela vergonha. As instruções ecoam num sussurro tenso: seguir o segundo beco, virar à esquerda, depois dobrar à direita no fim da esquina. Orun já parte determinado e nem precisa responder. Sua frase seca diz tudo: eu não perguntaria se não fosse salvá-la. A jovem encara a parede rachada, tentando manter a compostura, mas sua expressão denuncia o pânico que cresce a cada segundo. Do outro lado do corredor, um grupo de monstros musculosos marcha em sua direção. O som de seus passos ecoa como um prenúncio de desastre. Ela recua, os olhos arregalados e a respiração trêmula. É impossível, pensa, dominada pela realidade cruel, não pode enfrentar tantos sozinha. As pernas tremem, a garota hesita, mas sabe que se não agir, morrerá ali mesmo. O medo começa a sufocar seu raciocínio. Com um grito desesperado, ela ergue os braços e invoca uma barreira mágica. Os monstros se aproximam sem parar. Eu não quero morrer ainda. Lágrimas escorrem em meio ao desespero, a barreira brilha, mas está prestes a ruir. Antes que o poder mágico se esgote, alguém, por favor. A garota, em prantos e tomada pela dor, murmura entre soluços: Oni-chan! Sua voz treme, sufocada pelo medo e pela impotência. O desespero transborda em lágrimas silenciosas, enquanto sua força parece se esvair. Orun corre com expressão feroz, os olhos cheios de urgência. Ele cerra os punhos ao ouvir os clamores de socorro e, indignado, grita consigo mesmo: caramba, deixaram-na como isca! Com o coração inflamado de indignação, Orun avança como um raio, disparando pelo corredor. Sua fúria explode em palavras cortantes. Pessoas que abandonam os amigos em momentos de necessidade não têm o direito de formar um grupo. E a corrida continua, impulsionada pela justiça. Cercada por monstros que avançam sem piedade, a garota recua trêmula, tentando manter a barreira mágica ativa. O pavor toma conta de sua expressão, mas ela encara o perigo à frente com os olhos marejados,
estendendo a mão como se ainda pudesse conter o avanço. Ao fundo, uma figura demoníaca se destaca, aproximando-se com um sorriso cruel. A voz da menina se enfraquece, ela fecha os olhos e murmura em desespero, pensando na irmã que não está ali para ajudá-la. O corpo treme, e a esperança parece desvanecer. No auge do desespero, uma poderosa rajada de vento explode diante da garota, um feitiço lançado com força brutal. A parede de ar avança como uma tempestade, afastando a ameaça iminente. Os olhos dela se arregalam em espanto, lágrimas interrompidas por aquele impacto inesperado. O alívio é imediato, com os cabelos ainda agitados pelo vendaval. Ela recobra o fôlego, enquanto Orun surge em cena, protegendo-a. A presença dele transforma o caos em esperança silenciosa. Enquanto a tensão paira no ar, a garota recebe instruções claras. Deve manter o foco na barreira mágica. Ao lado dela, Orun exibe uma serenidade imperturbável. Com voz firme, declara que cuidará dos orcs, deixando claro que, mesmo que um grupo a abandone, ele não a deixará para trás. Uma promessa silenciosa entre aliados recém-unidos. Diante do chamado de Orun, a garota hesita por um instante, mas logo responde com determinação, embora trêmula. Ela observa atenta os movimentos rápidos de seu salvador. Algo não bate. Ele não usava magia antes? Ao vê-lo empunhar a espada com firmeza, a dúvida se instala. Um espadachim! A imagem que tinha dele começa a se desfazer. Orun conjura uma magia de suporte, envolvendo-se em energia mágica vibrante que intensifica seus movimentos. A agilidade aumentada é visível até em seu olhar determinado. Sem perder tempo, ele lança mais uma magia, aumento de habilidade. Seu corpo responde de imediato, adaptando-se à velocidade e precisão ampliadas. Com cautela estratégica, Orun reforça também sua espada com magia de suporte, preparando-se para qualquer investida que esteja por vir. Orun eleva o nível de preparação ao lançar Amplificar Nitidez, revestindo sua lâmina com energia que vibra em cortes reluzentes. Cada movimento agora emana precisão mortal. A jovem observa espantada, os olhos arregalados. A surpresa é clara, ela jamais imaginou que ele fosse capaz de usar magia de suporte com tamanha maestria. Enquanto isso, dois ogros irrompem em fúria, cerrando os dentes e correndo na direção de Orun, ignorando o perigo que se aproxima com brilho fatal. Orun salta no meio do grupo inimigo com a lâmina já preparada, encarando os orcs sem hesitar. 13 deles. A contagem o surpreende por um instante, mas não o intimida. Se fosse um grupo de aventureiros de baixo escalão, fugir seria a escolha mais sensata, mas ele não é como eles. Com olhar firme e postura agressiva, ele se posiciona para lutar. Que venham todos. Orun gira no centro da investida como um vórtice afiado de precisão e confiança. Lâminas cortam o ar em trajetórias perfeitas, abrindo caminho em meio aos corpos imensos. A frase que ecoa em sua mente é simples, quase entediante diante do caos. Um só já basta para ele lidar sozinho. E à sua volta, os orcs começam a entender o peso dessa verdade. Corpos tombam ao redor de Orun, espalhados como marionetes sem propósito. A lâmina ainda brilha em sua mão, mas seus olhos permanecem serenos. Ao fundo, alguém observa em silêncio, olhos arregalados, respiração suspensa. O pensamento é claro, impossível de ignorar. Aquele garoto é forte demais. Orun respira aliviado após a batalha e se aproxima da garota perguntando se ela está bem. Ele observa que não há ferimentos aparentes. Mesmo assim, por precaução, decide lançar um feitiço de cura nela. A magia começa a agir enquanto ele caminha em sua direção. Ele sorri com gentileza, transmitindo calma e segurança. A garota o encara surpresa e comovida, claramente tocada pela atitude dele. Ainda abalada, ela abaixa a cabeça e sussurra com emoção contida: sobreviveu. Um momento simples, mas cheio de alívio e gratidão. A garota, ainda abalada, começa a chorar. Com a voz trêmula, admite o que vinha segurando. Tudo aquilo foi assustador demais. Orun observa em silêncio, surpreso com a vulnerabilidade que ela demonstra tão abertamente. Entre soluços, ela se pergunta o que deveria fazer numa situação tão desesperadora. Sua mente parece girar em círculos, perdida. Orun abaixa o olhar, pensativo, como se buscasse a resposta certa em meio ao peso daquele momento. Ainda em silêncio, ele continua refletindo, hesitando sobre como agir diante das lágrimas dela.
Com um gesto silencioso e gentil, Orun pousa a mão sobre a cabeça da garota, que o encara com os olhos marejados, tomada por um turbilhão de emoções. Enquanto ela soluça no chão, ele observa em silêncio. Seus pensamentos ecoam. Ela está assim por culpa dos companheiros que a abandonaram. É natural que tenha se assustado. Os olhos da garota brilham, surpresos, ao perceber o gesto gentil de Orun. Constrangida, ela se desculpa por ter deixado que ele a tocasse tão repentinamente. Orun, um pouco sem jeito, pede desculpas também. Ele tenta explicar, dizendo que apenas reagiu no momento, sem pensar direito no que fez. Ela abaixa a cabeça, emocionada. Diz que achava que era o fim, que já havia desistido, até que ele apareceu. Com o coração leve, ela sorri e agradece com sinceridade por tê-la ajudado, por tê-la salvado. Com os olhos brilhando de emoção, ela encara Orun e continua sua fala com um sorriso sincero. É por isso que, do nada, sua voz falha por um instante, tomada pela gratidão que transborda. Fiquei muito feliz quando você veio me ajudar, declara radiante. Orun observa em silêncio. Diante de tanta pureza, suas palavras não seriam capazes de expressar o que aquele sorriso lhe causou. Um ruído ecoa pelas paredes e os dois olham assustados. Algo se aproxima rapidamente. Com calma e firmeza, Orun diz que outro monstro está chegando e sugere saírem dali enquanto ainda podem. A garota segura sua mão com decisão e responde com um sim, cheio de determinação. Já de pé, os dois seguem lado a lado pelo corredor de pedra, com o luar iluminando discretamente o caminho à frente. Orun observa a garota e pensa silenciosamente ao ouvi-la repetir seu sobrenome, Claudel. O olhar dele se fixa no emblema bordado na capa da garota, uma insígnia conhecida. Um pensamento invade sua mente com inquietação. Esse emblema não pode ser. Sentindo-se culpado por não ter se apresentado antes, Orun finalmente toma coragem. Meu nome é Orun Dura. A garota sorri e com um ar delicado e receptivo responde: então, Orun-san, é um nome bonito. Surpreso com um elogio repentino, Orun leva a mão ao rosto sem saber como reagir. É Orun-san. Com as mãos unidas diante do peito, Sofia toma coragem e faz um convite inesperado. Quer agradecer Orun com um jantar. Apesar de envergonhada, sua expressão é sincera. Mesmo reconhecendo que não será exatamente uma refeição caseira, Orun leva um susto. As bochechas coram, o coração acelera e ele mal consegue reagir. Aquilo o pegou completamente desprevenido. Sofia tenta suavizar a situação, dizendo que não esperava recompensa quando o salvou. As palavras de gratidão já foram suficientes para ela, mas ainda assim insiste no gesto. Após um momento de silêncio e dúvida, Orun desvia o olhar constrangido e finalmente cede. Tudo bem. Sofia se anima, mas ainda hesita, insegura quanto à resposta dele. Orun concorda com o jantar, dizendo: vamos fazer um banquete, embora pense que pagaria sozinho. Sofia agradece animada. Ela o observa curiosa e pergunta se ele já escolheu o local, oferecendo recomendações. Sorrindo, Sofia revela que já decidiu onde será, com confiança e um toque de mistério. A última cena revela uma bela construção noturna, iluminada, onde o encontro provavelmente acontecerá. Diante da fachada imponente do restaurante, Orun observa a estrutura com surpresa. Seus pensamentos revelam o choque. Aquilo definitivamente não é uma casa, é um estabelecimento de luxo. Com ar sereno, Sofia revela que aquele é um restaurante gerenciado por sua família. Orun a encara, pasmo, incapaz de esconder a confusão estampada no rosto. Ela acrescenta com um sorriso gentil que sua família apenas o administra, como se quisesse minimizar o impacto. Orun continua mudo, processando tudo. Sofia vira-se com leveza, conduzindo-o para dentro. Apesar do clima aparentemente calmo, a situação só aumenta a tensão silenciosa de Orun, que agora começa a entender que o jantar será muito mais formal do que esperava. É explicado que um clã é uma organização composta por exploradores. Este tipo de grupo administra lojas que também funcionam como restaurantes e armazéns gerais. Os materiais coletados em labirintos são vendidos e revertidos em melhores equipamentos para os membros do clã. A estrutura é feita para manter a eficiência da equipe. O clã Coelho Prateado do Céu Noturno é citado como um dos maiores. Mesmo sendo membro, Sofia nunca deveria ter se unido àquela equipe inexpressiva. Algo não faz sentido. Orun repara em uma figura familiar e se aproxima. Sofia também se surpreende. One-chan! A jovem, descontraída, reconhece Sofia com naturalidade, como se nada fosse. A mulher à mesa diz que tem uma reunião próxima e, aproveitando, decidiu jantar ali mesmo. Ela fala com firmeza enquanto saboreia
saboreia a comida. Com um olhar direto, ela solta a pergunta sem rodeios. Sofia, você já tem um namorado? A jovem congela, surpresa com a ousadia. Orun fica mudo, completamente pego de surpresa pela direção que a conversa tomou. Sofia responde visivelmente nervosa que ainda é muito cedo para pensar nisso, mas hesita e o mas levanta suspeitas imediatas. A mulher levanta da cadeira de forma brusca, encarando Sofia com intensidade. O clima muda de tom e a conversa ganha um peso inesperado. Com um olhar penetrante e tom carregado de tensão, a mulher encara Orun e pergunta diretamente: quanto tempo Orun dura? A atmosfera muda, como se lembranças antigas estivessem sendo despertadas. Orun hesita por um momento, depois responde com um leve constrangimento que já faz bastante tempo. Ele reconhece a mulher, Selma Claudel, como alguém que claramente deixou uma marca em seu passado. Selma Claudel é apresentada com imponência. Líder do grupo Rank S, Coelho Prateado do Céu Noturno, uma figura cuja fama rivaliza até com Oliver, o líder do grupo dos heróis, mas seu prestígio vai além da força. Ela é admirada tanto por sua beleza estonteante, quanto por dominar a melhor técnica de suporte de todo o continente. Orun encara Selma Claudel com rancor. Ela foi a responsável por torná-lo inútil aos olhos do grupo dos heróis, a mulher por trás da revolução que mudou tudo. Foi ela quem deu voz ao papel do encantador e criou o conceito de funções fixas nas equipes: atacante, defensor e suporte. Com isso, a estrutura dos grupos se transformou, o novo modelo se espalhou rapidamente e passou a ser adotado até mesmo pelos heróis. O grupo de Oliver também seguiu essa onda. A lógica era implacável: quem não se encaixava nos papéis perdia o lugar. Orun foi rebaixado, transformado à força em um encantador. A vitória recente de Oliver e seus aliados apenas selou seu destino. Aos olhos do grupo, ele agora era inferior. A revelação cai como um raio. Selma Claudel e Sofia são irmãs. O mesmo sobrenome estava ali o tempo todo, mas Orun jamais imaginou essa conexão. Com um olhar afiado, Selma acusa Orun de tentar fisgar sua irmãzinha de apenas 14 anos. Atordoado, ele se pergunta por que está sendo encarado daquela forma e começa a suar frio. O olhar de Selma se estreita como uma lâmina. Em silêncio, ela rosna com ironia: você tem coragem, hein? A tensão paira na sala. Orun tenta justificar-se, mas as palavras saem atropeladas. Desesperado, ele tenta se explicar. Tudo não passa de um mal-entendido. A promessa de jantar com Sofia foi inocente. Nenhuma intenção suspeita envolvida. Mas Selma explode. Se ele não tem interesse na garota, isso quer dizer que Sofia não é fofa? Indignada, ela completa: a irmã é um pé no saco mesmo. Sofia intervém de forma enérgica, defendendo Orun com veemência. Ele é seu salvador e Selma está sendo injusta. O impacto da palavra salvador abala Selma, que recua, surpresa e silenciosa. Diante da acusação, Sofia hesita, tentando se justificar, mas a culpa já pesa em sua expressão. Selma insiste: Sofia foi sozinha à masmorra, contrariando o plano combinado. Orun entende tudo. Sofia manteve segredo do clã e se juntou a um grupo perdido, ignorando sua recomendação de esperar. A jovem pede desculpas com um olhar arrependido. A irmã mais velha, já mais tranquila, reconhece que Orun está a salvo e deixa um aviso: Sofia não poderá mais ir sozinha à masmorra. Ela apenas concorda com um sussurrado ok. Orun se desculpa pelo comportamento ríspido de antes, mas é prontamente tranquilizado. A irmã agradece sinceramente por ele ter salvado sua irmãzinha. Constrangido com tantos olhares, Orun pede para se sentar logo. Ele tenta retomar a naturalidade, apesar do clima ainda estranho na sala. Sentados à mesa, os três compartilham finalmente um momento de conversa fora do campo de batalha. Orun comenta surpreso que aquela parece ser a primeira vez que tem um diálogo apropriado. Ele lembra que, mesmo durante a subjugação conjunta, só discutiram assuntos relacionados à luta, nunca algo pessoal. Sua expressão, agora serena, revela uma tentativa genuína de aproximação. A garota toma um gole de chá com elegância, enquanto relembra que foram designados juntos por serem encantadores. Menciona Selma Sun como a líder da missão, a quem ela apoiou. Tudo começou no mês passado, naquela subjugação decisiva. Enquanto come sua sobremesa, a garota de orelhas de animal pergunta curiosa se sua irmã conhece Orun há muito tempo. Sofia hesita ao responder. A irmã, sem entender muito, cogita que talvez ele seja uma figura famosa. Sem hesitação, a irmã afirma que Orun é sim famoso.
Afinal, ele integra o grupo dos heróis. Orun congela no meio da refeição, a revelação inesperada o pega totalmente desprevenido. Surpresa, Sofia recua instintivamente ao ouvir a revelação. O susto a faz arregalar os olhos como se não tivesse entendido direito. Com as mãos tremendo e as orelhas caídas, ela hesita. Sua voz sai fraca, quase um sussurro, mesmo tentando parecer corajosa. É nítido que ainda está nervosa, né? Orun encara o vazio, sem rodeios. Sua voz é firme, mas o tom carrega o peso de algo encerrado. Ele não faz mais parte do grupo dos heróis. Uma verdade que muda tudo. Selma arregala os olhos, surpresa com a revelação. Ela confirma com hesitação. Ele saiu mesmo da equipe e até deixou a festa? A ideia de alguém tão promissor abandonar o grupo a intriga. Selma questiona o que houve com Oliver. Um talento como ele deveria ter sido mantido a qualquer custo. A dúvida se intensifica, porque ele realmente saiu? Havia algo por trás daquela decisão? Selma quer entender as razões. Com o olhar fechado, o protagonista admite que foi uma escolha mútua, circunstâncias complicadas, mas ambos concordaram. Com os olhos semicerrados e a expressão cautelosa, Caroline inicia a conversa com um tom indireto, medindo cada palavra. Ela parece estar prestes a tocar em um assunto delicado. Orun confirma de forma contida. Sim, agora ele está livre. A xícara repousa sobre a mesa, mas a tensão paira no ar. Mais do que café, há expectativas ali sendo servidas. Surpreso, Orun confessa que jamais imaginou receber um convite daquele grupo lendário, o Coelho Prateado Céu Noturno. O peso do nome ressoa em sua mente, contrastando com sua recente humilhação. Com o queixo apoiado na mão e um leve sorriso, Selma o observa com interesse. Enquanto Orun relembra o desprezo que sofreu em seu antigo grupo, ela parece já enxergar utilidade no potencial dele. Enquanto a garota hesita antes de fazer o convite, Orun escuta em silêncio. Mas antes que ela conclua a frase, Orun se antecipa e exige que esperem. Algo ainda precisa ser dito. Com expressão séria, Orun recusa gentilmente. Ele confessa não ter vontade de se juntar a nenhum clã ou grupo no momento. Seu olhar revela cansaço, como quem ainda carrega as marcas de experiências passadas. A outra garota franze a testa, intrigada com a resposta. Ela o encara diretamente e pergunta se ele não entendeu mal a situação. O clima muda levemente, revelando que há algo a mais em jogo. Com um sorriso confiante, ela se inclina para frente. Os olhos brilham com convicção enquanto revela sua carta na manga. Tem um pedido perfeito para ele, algo que talvez mude tudo. Orun ouve atento enquanto a garota de trança o convida com naturalidade para participar de uma exploração colaborativa. A proposta começa depois de amanhã. Ele encara as duas garotas à mesa, tentando entender melhor o que isso significa. A de orelhas de animal o observa com serenidade, enquanto a outra sorri com confiança. Em dúvida, Orun apenas repete o termo em voz baixa. Exploração colaborativa? Como se a ideia ainda estivesse se decantando em sua mente. Orun repete, surpreso, as palavras que acabou de ouvir. Exploração colaborativa? O olhar dela é firme. Com as mãos cruzadas e expressão decidida, a garota confirma sem hesitar. Isso mesmo. Enquanto a conversa continua, a câmera se afasta, revelando os dois sentados à mesa, junto a uma terceira pessoa. Ela explica que esse plano reúne novatos e veteranos para descer até o 51º andar da Grande Masmorra Sul em 3 dias. É uma tentativa ousada. E o grupo Coelho Prateado do Céu Noturno será o teste inicial. Orun encara o plano com ceticismo. A ideia de fazer novatos alcançarem o 51º andar em 3 dias beira o insano. Normalmente levaria de 6 meses a 1 ano. Ela reconhece, não é razoável, mas insiste que se seguirem sempre pela rota mais curta, talvez seja possível. Na mesa, entre garfadas e café frio, Orun resmunga. O clã trabalha como se o amanhã não existisse, e tudo por causa das expectativas do patrocinador. Pensativo, ele reflete, se fosse apenas um plano imprudente, ela não teria conseguido impressionar até os patrocinadores. O olhar dele se estreita. Há algo por trás daquela proposta, e ele sabe disso. Se você se atreve a fazer isso, há outros motivos. De repente, a ideia acende uma lâmpada na mente de Orun. Ele se inclina à frente, surpreso, enquanto a garota o observa em silêncio, como se já soubesse o que viria. Orun raciocina em voz alta. Se os novatos conseguirem contornar o andar do chefe e explorar o próximo nível, isso não apenas abriria caminho, fortaleceria o clã como um todo. E agora ele entende o propósito por trás do plano. Ela congela, surpresa. A dedução que Orun fez apenas com base em sua fala revela algo além do esperado.
A mente dela dispara. Esse cara, ele deduziu tudo só com o que eu disse. Um pensamento se impõe, ele é mais inteligente do que parecia. A explicação se desenha. Para avançar na masmorra, é preciso derrotar os chefes que surgem a cada 10 andares. Novatos por si só raramente sobrevivem a isso, mas se um veterano os ajudar a derrotar o chefe, eles podem apenas registrar sua entrada no cristal e seguir direto ao próximo nível sem lutar. Assim, o treinamento se torna muito mais seguro, uma estratégia que reduz o risco e aumenta o poder do clã. Sentados à mesa, ela revela com tranquilidade como ele está livre, deseja que Orun a acompanhe na exploração colaborativa. Orun, ainda processando tudo, questiona: por que compartilhar tantos detalhes de uma operação tão importante com alguém de fora? Antes que ele termine de pensar, ela o surpreende ao segurar sua mão e chamá-lo com firmeza. Orun. Com um olhar sereno e direto, ela diz sem rodeios: eu valorizo você. Uma frase simples, mas carregada de significado. Orun fica sem palavras. A revelação o pega desprevenido. Ela o avaliou positivamente durante a missão anterior. Confuso, ele reconhece a felicidade que sente, mas logo questiona: com base em que? Selma realmente o considera um encantador valioso? Mas as lembranças pesam. Ele relembra os dias no grupo do herói, quando era deixado de lado sob a desculpa de que sua magia de suporte era fraca demais, especialmente comparada à de Selma. O dilema se impõe. Será que ela está o convidando para ser encantador novamente? Depois de tudo que viveu, ele teme. Aceitar isso só traria arrependimento. Com um sorriso contido, Orun segura a mão dela em resposta, agradece pelas palavras e admite: ele também tem planos, e talvez, pela primeira vez, esteja disposto a tentar de novo. Selma o chama suavemente: Orun. A pausa em sua voz carrega mais do que apenas o nome, a esperança ali. A garota de laços observa a troca entre os dois. Seus olhos se iluminam com uma mistura de surpresa e decisão. Com as bochechas coradas, ela se pronuncia com firmeza e empolgação. Também fará parte da exploração colaborativa, como uma novata pronta para aprender. Com as bochechas levemente coradas e os punhos cerrados diante do peito, a garota declara com entusiasmo: ela definitivamente quer participar e ficaria muito feliz se Orun também aceitasse entrar na equipe. Com olhos brilhando de esperança, ela inclina levemente o rosto para frente, pedindo com doçura: você poderia, por favor, considerar isso? O pedido, simples e sincero, atravessa qualquer armadura emocional. O silêncio de Orun é breve. Ele observa as duas à sua frente com expressão indecifrável, enquanto um brilho tênue começa a surgir em seus olhos. A garota de laços rompe a tensão. É realmente impossível? Ao lado, Selma permanece calada, mas claramente atenta. Orun baixa o olhar por um instante, então suspira. Se elas foram tão longe para pedir sua ajuda, ele não pode simplesmente negar. Com uma decisão tomada, ele declara: tudo bem, eu cooperarei. As duas reagem imediatamente. Surpresa, alegria e alívio tomam conta da mesa. Enquanto a comida esfria a mesa, Orun aceita a proposta, mas impõe uma condição: está disposto a ajudar sim, mas não da forma esperada. Com um olhar firme, ele deixa claro: sabe que é valorizado como encantador, mas essa fase acabou. A partir de hoje, ele se junta ao grupo como espadachim, uma nova identidade, uma nova jornada, sob seus próprios termos. Selma reage surpresa. De encantador para espadachim? A revelação mexe com suas expectativas. Por dentro, ela processa a mudança. É surpreendente, mas ela não está disposta a desistir tão fácil. Ainda assim, uma certeza a conforta: se as coisas derem errado, ele saberá agir como encantador. Disso ela não duvida. Orun retoma a palavra com naturalidade. Sugere que se encontrem no dia seguinte, às 20 Airs, na sede do Coelho Prateado do Céu Noturno, para discutir detalhes e recompensas. Selma o encara por um instante, e então aceita. Tudo bem. O acordo está selado, sob novas condições, mas com o mesmo espírito de colaboração. A noite cai sobre a cidade, enquanto o trio caminha pelas ruas iluminadas apenas pela luz suave das janelas. A legenda sussurra: depois do jantar,
Sofia, envergonhada, lamenta que Orun tenha pago pela refeição. Selma, firme, garante que ele nunca teve intenção de deixar a conta com ela. Sofia sorri, aliviada e tocada. Ele a ajudou e ainda pagou tudo. Com o rosto corado, admite: o Orun-san é uma pessoa forte e gentil. Selma desvia o olhar, emburrada, garante que não fica atrás de Orun em nada. A pose defensiva esconde o orgulho ferido. Sofia reage com entusiasmo, listando elogios exagerados. Diz que Selma é a encantadora mais incrível, capaz de derrotar orcs sem sofrer arranhões, e que a ama mais do que qualquer um por aí. Com um salto alegre, Sofia declara em alto e bom som: você é minha melhor aliada número 1. Selma a observa em silêncio. Um sorriso discreto suaviza sua expressão. Ela não admite em voz alta, mas a afeição é mútua. Sofia encara a irmã com brilho nos olhos e uma convicção sincera. Está feliz por ela estar segura. A conexão entre as duas é clara. Laços fortes, reforçados pelo afeto e confiança. Enquanto caminha ao lado de Sofia, Selma reflete em silêncio. Já possuem os nomes dos membros, mas a questão que a persegue é outra. Como lidar com o grupo que abandonou a garota? Perdida em pensamentos, ela é chamada de volta por Sofia. Ah, desculpe, murmura, voltando à realidade. Diante delas, a sede do clã surge imponente sob o céu noturno. Coelho prateado do céu noturno. Já chegamos à sede? Pergunta Sofia. Selma reconhece que deveria focar nos participantes da nova missão, mas o passado de Sofia ainda ecoa em sua mente. É difícil ignorar. Com serenidade, ela orienta: Sofia, por favor, volte para o seu quarto primeiro. Eu tenho que relatar o que aconteceu hoje. A resposta vem sem hesitação. Entendido. Com um sorriso radiante, Sofia ergue a mão em despedida. Não se atrase, ok? Estou esperando você voltar para casa. Selma se vira, surpresa pela declaração. Seus olhos brilham com emoção, atingida em cheio pela ternura da irmã. Enquanto Sofia se afasta saltitante, a reação é inevitável. Minha irmã é a mais fofa do mundo. Uma admiração que escapa até pelos olhos. A pequena guerreira acena com energia. Faça o seu melhor em seu trabalho. Grita alegremente. Uma despedida simples, mas carregada de confiança. Diante da porta da sala do presidente, Selma respira fundo. Tudo bem, então, hora de me recompor. A reunião importante está prestes a começar. Selma entra na sala, curvando-se levemente. Desculpe-me por chegar tão tarde. Sentado à mesa, o homem de expressão séria interrompe a leitura. Selma, o que aconteceu? Ela se posiciona à frente. Na verdade, há duas coisas que gostaria de relatar. Enquanto a apresentação se desenrola, a narração contextualiza. Ele é Vince Briars, chefe do clã Coelho Prateado do Céu Noturno. Durante o primeiro ano como líder, reconstruiu o clã após uma crise. Um homem que conquistou confiança e respeito absolutos. Selma respira fundo antes de continuar. O primeiro ponto é sobre o grupo dos heróis. O tom indica que o assunto será delicado. Ah, solta o presidente, claramente alarmado, processando o que acabou de ouvir. Selma tenta manter a postura. Desculpe, eu não sabia que esse grupo em questão era aquele. Ele respira fundo. Certo, por favor, continue. Quando Selma revela que Orun se separou do grupo do herói, Vince arregala os olhos. O quê? Aquele Orun? Ela confirma com firmeza. Ah, sim, eu me encontrei com o próprio e ouvi isso diretamente dele. A revelação muda o tom da conversa. Agora tudo parece mais sério. Isso seria um golpe para o grupo do herói, comenta o presidente pensativo. Sem Orun, será que conseguiriam manter o mesmo poder? Selma concorda. Sim, provavelmente. Foi graças à sua magia de suporte que conseguiram subir os andares. Apesar da magia de Orun ser considerada abaixo da média, sua velocidade de ativação é impressionante, ao menos 4 vezes mais rápida que a de Selma. Além disso, seus feitiços são únicos, como nada que ela já tenha visto, originalidade pura e extremamente eficaz. Selma conclui: Orun tem todas as qualidades de um verdadeiro encantador, sabe julgar o momento certo, prever o que virá e oferecer suporte mágico com precisão. Eu testemunhei isso no mês passado. Selma observa a bandeira do clã e conclui com convicção: sem Orun, o grupo do herói tende a se deteriorar. Mas, por outro lado, as chances de o Coelho Prateado do Céu Noturno retornar ao topo agora aumentaram. O presidente encara a situação com incredulidade. Ainda estou sem acreditar. Também ouvi falar dele no mês passado. Selma complementa com um comentário direto.
Afinal, é extremamente difícil avaliar um encantador, uma habilidade tão invisível quanto essencial e muitas vezes subestimada. Com uma mão sobre o peito e o olhar voltado à própria convicção, Selma desabafa. Pode estar chamando a atenção do mundo, mas sente que essa fama é superestimada. Os verdadeiros habilidosos, como Orun, são justamente aqueles que não se destacam, são discretos, mas insubstituíveis. Dói ouvir você dizer isso, confessa o presidente, tocado pela sinceridade de Selma ao falar de Orun. Ela então revela o segundo relatório. Orun participará da exploração colaborativa junto ao clã. Surpreso, ele pergunta: em troca de quê? Selma explica: Orun pode ter entendido a situação do clã no momento do pedido, e mesmo sem garantias, aceitou. Ela planeja discutir os detalhes com ele na sede na noite seguinte. Preocupado, o presidente pergunta sobre os patrocinadores. Selma reconhece que os aristocratas estão extremamente envolvidos no plano. Seria problemático se o apoio deles fosse retirado. Sim, responde ela com firmeza, mas Orun é inteligente e percebeu tudo isso. O presidente reflete em voz alta: tudo bem, mas como ele já saiu daquele grupo, não acho que precisamos ser tão cautelosos assim. Participaremos da discussão amanhã, só para garantir. Selma responde com firmeza: entendi. Mesmo assim, ele observa o comportamento dela com atenção. Parece haver uma razão pela qual você está tão obcecada por ele, certo? Por exemplo, Selma ergue o olhar com determinação. Você está querendo ele como um membro do primeiro esquadrão do Coelho Prateado do Céu Noturno, liderado por você? A pergunta vai direto ao ponto, e a imagem de Orun ao lado dela já começa a se formar, como uma escolha inevitável. Selma hesita, a dúvida aparece em seu olhar tenso. Será que Orun realmente conseguiria preencher a lacuna deixada no primeiro esquadrão? O presidente observa o vazio em silêncio, pensativo, sem disfarçar a apreensão sobre essa possibilidade. As lembranças emergem. A silhueta daquele as absoluto se destaca no horizonte. Alguém pode mesmo substituí-lo. Eu não sei sobre isso. Ela desvia o olhar, mas logo reafirma com firmeza: definitivamente acho que é uma das opções. Selma argumenta que um atacante de linha de frente é necessário. Sem equilíbrio na formação, não pode aprovar. Ele rebate: entendo, mas ele não é um encantador igual a você? A comparação acende um novo dilema. Selma reconhece a escolha incomum de Orun. Por alguma razão, ele prefere ser espadachim a encantador. A dúvida paira: se não age conforme sua classe, dá mesmo pra confiar. Apesar disso, ela ameniza. Desde que ele esteja com ela, não deve haver problemas. Afinal, experiência ele tem de sobra. Sozinha diante da porta, a comandante reflete: desde o ano passado, não fez nenhum progresso. Enquanto o grupo do herói se autodestrói, sua própria equipe segue estagnada. Nada melhorou. A frustração é inevitável. Caminhando pelo corredor, ela sente o peso dos problemas se acumulando. De todos os lados, desafios parecem se empilhar sem trégua. Exausta, leva a mão à testa. É como se cada passo fosse mais pesado que o anterior. Fechando os olhos, respira fundo e a imagem da irmã surge com força arrebatadora. Na lembrança, a garota a chama repetidamente: One-chan. Um sussurro doce entre girassóis e saudade. Uma lembrança viva, dolorosamente bela. Com os olhos marejados, ela sussurra o nome que pulsa em sua mente: Sofia. A lembrança da irmã, sorrindo com os braços cheios de girassóis, reaparece como um bálsamo em meio ao caos. No reflexo da noite estrelada, um pensamento ecoa: Selma Claudel, a feiticeira mais poderosa do continente. Nada mais é do que uma irmã mais velha apaixonada. Seu amor por Sofia transcende tudo, até sua reputação. Na manhã seguinte, o dia nasce calmo, enquanto Orun se prepara para mais uma missão. Ele entra na loja com familiaridade e saúda: olá, vovô. Shi-chan o reconhece de imediato com um sorriso. Ah, Orun? Com ar acolhedor, o velho comerciante o recebe. Bem-vindo. Orun explica que vai explorar a grande masmorra no dia seguinte, por isso precisa reabastecer as poções de cura, algo que deveria ter feito antes. Shi-chan, dono do armazém geral, é um verdadeiro avô para ele. Mesmo quando Orun se sente insuficiente, sabe que é amado. O movimento na loja havia acalmado, então ele o atende sem pressa. Com um sorriso, Shi
Shi-chan comenta que Orun promove sua loja, tentando manter o clima leve, mas Orun abaixa a cabeça, sério, e agradece com sinceridade. Está visivelmente desconfortável. Ele revela que não faz mais parte do grupo dos heróis, e por isso não será mais útil como publicidade. Sua voz pesa, perdeu toda a influência, não pode mais se considerar um herói. A culpa o corrói, abaixa os olhos, pede desculpas, sentindo-se inútil. Ele confessa que nem sequer conseguiu retribuir toda a gentileza que recebeu. Shi-chan o observa sereno. Com um gesto afetuoso, Shi-chan afaga a cabeça de Orun e pergunta, sorrindo, com o que uma criança como ele poderia estar tão preocupada. A expressão de Orun suaviza diante da bondade inesperada. O velho afirma, está mais do que feliz em ter alguém como Orun para conversar. Diante da compreensão do avô, Orun se recompõe, diz que a partir de agora tudo dependerá apenas dos próprios esforços. Ele encara Shi-chan com firmeza e agradece. Já fez o suficiente, agora é sua vez de seguir em frente com as próprias forças. Com a voz embargada, Orun tenta retribuir a gentileza, diz que na verdade ele é quem deveria estar agradecendo. A luz que atravessa a janela revela seu rosto surpreso e vulnerável. Mesmo em silêncio, ele transparece o peso de tudo o que enfrentou. Shi-chan percebe e comenta com ternura. Não tem sido fácil para ele, mas é admirável como suportou tanto. Orun tenta desviar, diz que não é nada demais, nada que o fizesse chorar, mas o aperto no peito já diz o contrário. Orun, meu menino, o velho murmura. As palavras vêm carregadas de afeto, como quem acolhe alguém que por muito tempo andou sozinho. Com um sorriso gentil, o velho propõe o impensável para um garoto acostumado a engolir a dor. Não há problema em tentar chorar. Orun permanece em silêncio, mas a pergunta o atinge em cheio. Quando as coisas doem, ele não sabe se pode permitir-se fraquejar. Seus olhos enchem de lágrimas. Ele tenta conter, mas o olhar entrega tudo. Uma vida inteira de esforço calado está prestes a desabar. O garoto se aproxima, baixando a cabeça em respeito. A voz sai baixa, quase num sussurro. Obrigado, vovô. Lá fora, o céu se abre em tons suaves. A dor, enfim, encontra abrigo, e naquele instante de silêncio, tudo que Orun precisava era ser acolhido. O som dos passos ecoa pela calçada de pedra. Ao longe, uma saudação respeitosa rompe o silêncio da noite. Boa noite, Selma. Ela o espera diante do portão, séria. Você veio mesmo. Orun, sem hesitação, o convida. Então venha comigo. Enquanto caminham lado a lado, ela repara no semblante renovado do garoto. Seu rosto não está muito mais brilhante do que ontem. Está se sentindo revigorado depois de sair do grupo dos heróis? Orun responde com um leve sorriso. Um simples bem sim carrega o alívio de alguém que finalmente respira em paz. Diante de um prédio imponente sob o céu estrelado, Selma anuncia com firmeza: esse é o lugar! A jornada de Orun está prestes a tomar um novo rumo. Obrigado por assistir. Se é novo por aqui, não esqueça de curtir e se inscrever para ficar sempre atualizado. Até a próxima e tenha um ótimo dia!